Fala aí, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Diego Cerqueira. Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. A você que se prepara para o exame da OAB. Está chegando a data da prova da primeira fase, começou a bater aquele desespero. Poxa, professor, o que eu devo fazer agora? Eu tenho consciência que não vou conseguir estudar todos os assuntos. Este vídeo, o objetivo é trazer algumas dicas, digamos assim, algumas sugestões, para que você possa otimizar o seu tempo nessa preparação para a primeira fase. Mas antes, eu gostaria de fazer um convite especial. Aproveite para se inscrever aqui no canal, ative as notificações para que você possa receber os nossos conteúdos aqui semanalmente, e um convite extra também, tá? Na descrição deste vídeo você tem um link para o nosso grupo exclusivo de estudo para o exame da OAB. Vamos lá, turma. Está chegando a data da prova da primeira fase. Eu recebo muitas mensagens de alunos dizendo: poxa, professor, faltam 30 dias, faltam 40 dias e eu tenho uma dificuldade, estou patinando, não consigo estudar, não me preparei antes, será que ainda dá tempo de fazer a prova da primeira fase? Galera, no mundo ideal seria um estudo de 90 a 100 dias numa preparação completa para o exame da OAB. A gente sempre orienta os nossos alunos que possam fazer o estudo o mais completo possível para ter uma condição de ver, de analisar e de estudar todos os assuntos do edital. Mas eu tenho uma consciência que nem sempre isso é possível. E é normal que ao longo da nossa rotina, muitos alunos estão terminando a graduação, terminando o semestre, estagiando, acaba que faltando ali algo em torno de 45 a 30 dias é que o desespero começa a bater, aquele sentimento de que a prova está chegando e a real necessidade de acelerar o processo de estudo. Então, mais do que nunca, a primeira mensagem que eu deixo aqui é: não desista da oportunidade de se fazer a primeira fase, mesmo tendo a consciência de que você ainda não iniciou o seu estudo ou ainda não fez a melhor preparação. Eu digo isso pelo seguinte: você vai enfrentar uma prova de primeira fase que você não depende da concorrência de terceiros, vai brigar consigo, né? Então, o objetivo da primeira fase é chegar aos 40 pontos. E muitas vezes, chegar aos 40 pontos é uma ação, digamos assim, estratégica. A gente comenta muito no Estratégia OAB que a gente precisa estar muito antenado às questões de maior incidência para que você possa chegar aos 40 pontos se eventualmente ter estudado todo o edital. E não é incomum, eu recebo muitas mensagens de alunos: poxa, professor, me dediquei os últimos 30 dias, alunos inclusive dizendo: poxa, Diego, me dediquei os últimos 20 dias. Óbvio que não é o normal, não é o mundo ideal, mas isso demonstra que ainda assim é possível a aprovação na primeira fase, buscando uma estratégia, digamos assim, de sprint final. E essa estratégia de sprint final, ela passa basicamente pelo primeiro sentimento: esqueça o que passou até agora. Esqueça que você não conseguiu estudar os últimos 60 dias, esqueça que você tem procrastinado, esqueça que você tem certa dificuldade com a matéria A, B ou C, e coloque em mente aquilo que você quer. Poxa, eu quero ser aprovado na primeira fase do AB, meu objetivo é esse, então a partir de agora eu vou construir a minha jornada mesmo sabendo das minhas limitações. E quando eu falo saber das limitações, é entender as dificuldades. Por isso que a gente sempre gosta de trabalhar lá no Estratégia. Olha, organização é tudo. Quando você não tem tanto tempo de estudo, você vai precisar se organizar cada vez mais para poder aproveitar o tempo da melhor forma possível. Esquecer o passado, olhar para frente e, a partir disso, entender que durante um curto espaço de tempo você tem uma limitação nos assuntos a serem estudados. Não quer dizer que você não vai estudar todas as disciplinas. Nós temos 20 disciplinas para a primeira fase. Você vai realizar o estudo das 20 disciplinas, mas em grande parte você precisará ter que priorizar assuntos dentro de cada uma dessas 20 disciplinas para que você possa chegar minimamente preparado para a primeira fase. Se você ainda não me conhece, eu ministro aqui a disciplina de Direito Constitucional, por exemplo, lá no Estratégia OAB. Constitucional é uma disciplina gigantesca. Em 30 dias, honestamente, é possível estudar todos os assuntos? Não. Mas é possível ir para a prova tendo a capacidade de acertar as 6 questões? Sim. Se você vai acertar é outra história, mas ter a capacidade e a condição de, num estudo de sprint final, estudar assuntos que lhe darão a condição de acertar as 6 questões. Poxa, Diego, esse papo está muito abstrato, eu quero um exemplo. O mundo do controle de constitucionalidade. Muitos alunos, têm um medo enorme do estudo de controle, uma dificuldade enorme. Numa prova de primeira fase, não necessariamente você vai precisar estudar toda a teoria do controle de constitucionalidade, profundamente, de maneira analítica.
prática. Não, você vai trabalhar pontos cirúrgicos de maior incidência, de modo que você consiga acertar uma questão de controle sem muitas vezes dominar todo o assunto. Então você vai estudar aspectos, por exemplo, de uma ação direta da inconstitucionalidade, de uma ADI, você vai dominar um pedacinho do assunto de controle de constitucionalidade, de modo que se cair uma questão sobre aquele assunto, e aí a seleção dos assuntos mais importantes, é fundamental que você confie no seu professor, na sua instituição, para que você possa entender, poxa, esse assunto aqui que o Diego fala é muito importante, então eu vou estudar esse assunto, porque se cair controle, existe uma possibilidade ou uma probabilidade muito grande de cair esse mesmo assunto. Não é incomum a FGV repetir questões, quando eu digo repetir assuntos numa cobrança futura de questões. Assim ela fez, inclusive, recentemente, cobrando questões do 39 no exame 40. Então essa preparação, olhando para trás com o histórico dos assuntos mais importantes e fazendo o estudo verticalizado, atacando tópicos apenas do edital, lhe dará uma condição de você chegar no dia da prova, ainda que você não tenha estudado 100% do edital, mas você tenha feito um estudo consistente para chegar aos 40 pontos. E aí vamos ter um pouquinho de tranquilidade, porque 40 pontos são 50% da prova. Você tem, digamos assim, o outro lado da moeda para poder, digamos, utilizar como margem de erro. Poxa, eu preciso gabaritar as 6 de constitucional? Não, mas se você fizer uma boa nota em constitucional, 4 das 6, ainda que você, eventualmente, se for uma pessoa que tenha maior dificuldade, faça 3 de 6, em outras disciplinas você vai conseguir fazer esse equilíbrio. E aí, obviamente, entra em entender quais são os assuntos mais importantes e, a partir disso, confiar que esses assuntos vão te dar base para chegar aos 40 pontos. Nesse processo entra o segundo fator, que é a organização do seu tempo. Você já tem pouco tempo de estudo, então você não tem mais margem para procrastinar, para, digamos assim, falhar ao longo desses últimos 30, 40 dias. Você vai precisar se doar da forma mais intensa possível. Por quê? Para aproveitar esse tempo e ter condições de chegar no dia da prova com essa bagagem, digamos assim, de assuntos importantes para chegar aos 40 pontos. E aí, a partir disso, entra um terceiro elemento. Eu vou combinar os assuntos mais importantes com formas e métodos de estudo que possam me dar mais eficiência. Não adianta ficar só estudando teoria nesses últimos 30, 40 dias. Por outro lado, também não adianta só fazer questões se você não tiver minimamente uma base. Então você precisa conciliar, isso tem que ser um estudo muito casado, teoria e questão. Teoria objetiva, bem vertical, nada de ficar preso a estudos prolongados, né, com materiais longos, com videoaulas longas, é estudo bem direto, bem objetivo e a resolução de uma questão, porque a resolução dessa questão vai provocar, digamos assim, na sua memória, a fixação daquele conteúdo. Eu combino teoria objetiva, resolução de questões anteriores e o uso dos simulados. Poxa, professor, eu sei que o simulado é importante e ele é importante, eu diria fundamental. Óbvio que você não vai ficar fazendo simulado todos os dias, mas fazer um simulado uma vez por semana, aos domingos ou aos sábados, treinando efetivamente como será o dia da prova, não só os assuntos, mas treinar o ambiente de prova, o tempo de realização da prova. Você vai ter 5 horas para colocar lá a bunda na cadeira, resolver 80 questões, marcar gabarito. Isso você precisa treinar. Não adianta só ficar preocupado com o estudo ali da teoria e o conteúdo, porque essa parte prática faz bastante sentido na hora da prova, estar acostumado, digamos assim, com essa dinâmica de resolver as questões, de não se perder ao longo do tempo. Inclusive, comente aqui se você eventualmente já não teve dificuldade ao resolver, por exemplo, uma prova, de se sentir cansado mentalmente, de não conseguir resolver toda a prova. Eu recebo várias mensagens de alunos nesse sentido. Essas 3 dicas, óbvio que elas não vão resolver todos os problemas, mas é uma conversa muito própria para aqueles alunos, e aí eu converso diretamente com vocês, para quem tem sentido dificuldade nessa preparação de primeira fase. Óbvio, nos últimos 8 a 10 dias, que é a última semana, aquele momento de sprint final, lá no Estratégia OAB, a gente vai fazer muitas revisões, resolver questões, e você vai acabar assimilando muita informação nessa última semana de prova. Mas as 3, 4, talvez 5 semanas ou 6 anteriores, elas também são importantes para você ter um pouquinho mais de bagagem. Junto com aquela semana de sprint, você vai consolidar essas informações para chegar aos 40 pontos. É ter a consciência que você não precisa
dominar todos os assuntos de todas as 20 matérias, mas saber jogar o jogo. Não adianta apenas só focar nas matérias que a gente chama de núcleo essencial, muito embora elas sejam até muito importantes. Mas aquelas matérias pequenininhas, elas trazem a cada um de vocês pontos valiosos. Às vezes uma disciplina pequena, como é o caso de ECA, como é o caso de humanos, a parte de ambiental, previdenciário, você tem questões relativamente simples e que se você estudar 2, 3 ou até mesmo 4 assuntos, você vai conseguir chegar a esses pontos. Eu costumo brincar com os alunos dizendo, olha, essas matérias aqui, que eu chamo de disciplinas complementares, elas vão complementar a sua pontuação. Nem o mais incidente, nem o menos incidente, a gente complementa esse estudo, tá? E aí, mais uma vez, essa preocupação, poxa, Diego, o que é que eu sei, quais são os assuntos importantes? Na estratégia OB a gente tem o nosso material completo e o nosso material também de sprint e de, digamos assim, de curso de emergência essencial para aqueles alunos que estão chegando no sprint final, com cronograma de estudo, com a organização bonitinha, separando os assuntos mais importantes. Tudo isso facilita. Cuidado em querer construir, digamos assim, um carro em cima da hora. Acho que nesse momento você tem que partir de ter uma confiança muito grande em cima da instituição que você está estudando e a partir disso você ficar preocupado apenas em estudar. Aqueles assuntos já vão ocupar muito tempo na sua preparação e ter, digamos assim, essa segurança dos assuntos mais importantes, num cronograma bem definido, isso vai ajudar na preparação de cada um de vocês, tá bom? Se eventualmente você tem alguma dúvida ou concorda ou até mesmo discorda aquilo que eu comentei aqui, coloque nos comentários abaixo, a gente vai conversando, trocando experiências e aproveite também, mais uma vez, para se inscrever aqui no canal. Na descrição deste vídeo você tem um link exclusivo para que você possa participar do grupo de estudo do OAB. Lá eu disponibilizo para os alunos link de transmissões e aulas que são exclusivas, materiais de apoio também de estudo e além disso eu vou tirando todas as dúvidas e orientando os alunos numa preparação para o exame de OAB, tá bom? Grande abraço, meus amigos, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu!